E aí, pessoal, olha, tá rolando um pânico geral na comunidade de games do Brasil por causa da tal Lei Felca. É muita confusão, um monte de boato, e a grande pergunta na cabeça de todo mundo é: e agora? Qual vai ser o futuro dos nossos jogos favoritos? Bora entender de uma vez por todas o que é fato e o que é fake nessa história. A pergunta de US$ 1 milhão é que tá tirando o sono de muito jogador por aí. É essa. Será que estamos vendo o fim do Brawl Stars no Brasil? O medo é real, gente, e as notícias que circulam por aí, nossa, são de assustar mesmo. E olha, esse sentimento não é de uma pessoa só, não. Essa frase aqui é o retrato da preocupação de uma comunidade inteira. Uma galera que ama o jogo e tá com medo danado de perder. É exatamente por isso que a gente tá aqui, para acender uma luz nessa confusão toda. Ok, então qual o nosso plano de voo? Primeiro, a gente vai mergulhar nesse pânico para entender de onde ele vem. Depois, vamos descobrir a origem desse apelido Lei Felca. Aí, vamos conhecer a lei de verdade, separar mito da realidade, focar nas mudanças específicas do Brawl Stars e, no final, pensar um pouco sobre o futuro. Bora sair do caos e chegar na clareza. Vamos começar então por esse alvoroço todo. Uma verdadeira avalanche de desinformação tomou conta da internet, criando um clima de muita incerteza e medo sobre o que de fato vai acontecer com os nossos jogos. Mas afinal, de onde vem tanto medo? Basicamente, desses rumores que se espalharam que nem fogo em mato seco. A ideia de que o jogo vai ser simplesmente banido do Brasil, que a Supercell vai fazer as malas e ir embora, que menores de idade não vão poder mais jogar, a história de um reconhecimento facial obrigatório para todo mundo e, claro, o pavor de perder a conta com tudo que a gente ralou para conseguir. São esses os pontos que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender como chegamos até aqui, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Entender como que um vídeo de um influenciador, o Felca, acabou dando um apelido para uma lei federal e gerou essa discussão toda no país. E aqui, pessoal, atenção, porque esse é o ponto mais importante de todos. Precisa ficar cristalino. A lei não foi criada pelo Felca e o nome oficial dela não é esse. O apelido pegou por causa da repercussão gigante do vídeo dele, mas ele não é o autor da lei. Essa linha do tempo aqui mostra a história de verdade. O projeto de lei já existia, desde 2022. Aí, em 2025, o vídeo do Felca sobre o que ele chamou de adultização explodiu na internet, botou uma pressão enorme e, com certeza, acelerou a aprovação da lei no Congresso. Mas a discussão já era antiga. O vídeo dele foi um empurrão que faltava. Beleza. Então, se não é lei Felca, o que é? Vamos deixar o apelido de lado e falar da lei de verdade. Afinal, o que é esse tal de ECA digital? Qual é o objetivo real dele? É aqui que a gente para de ouvir boatos e começa a ouvir os fatos. Para simplificar, pensa assim. A gente já tem o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, certo? O ECA digital é como se fosse uma atualização, uma versão 2.0 dessa lei, só que totalmente focada no ambiente online. O objetivo principal é proteger e não proibir. Tá, e na prática, o que essa lei quer fazer? Basicamente, acabar com aquela história de só clicar no "tenho mais de 18 anos" e pronto. Ela quer dar mais ferramentas de controle para os pais, proteger os dados da molecada para não virar propaganda e, aqui, atenção total galera dos games, proibir a venda de recompensas aleatórias, as famosas loot boxes, para menores de idade. Certo, chegamos na parte que todo mundo estava esperando. É hora de separar o joio do trigo. Vamos pegar os maiores medos da comunidade e ver o que é mito e o que é realidade de verdade. Vamos começar pelo boato mais assustador: reconhecimento facial. O mito é que todo mundo vai ter que escanear o rosto para poder jogar. A realidade? Calma, não é bem assim. A lei pede uma verificação de idade confiável, mas ela não diz como isso tem que ser feito. Fica a critério de cada empresa escolher o melhor jeito. E o papo do banimento do League of Legends? O mito é que o governo proibiu o jogo para menores. A realidade, na verdade, é que a Riot, a dona do LoL, para se adequar à lei que proíbe loot box paga, tomou a decisão de bloquear temporariamente os menores. Foi uma escolha da empresa, não uma ordem direta de banimento do jogo. E essa tabela aqui deixa tudo bem claro. Olha só que interessante. A Riot, com o LoL, foi por um caminho mais drástico, o do bloqueio temporário. Já a Supercell, com o nosso Brawl Stars, escolheu uma rota diferente, só remover a mecânica de compra de loot box. Isso mostra que não tem uma regra única para todo mundo. Beleza, então vamos ao que interessa. Foco total no nosso jogo. O
O que muda, de verdade, no Brawl Stars? E para não ter achismo, vamos direto na fonte, no que a própria Supercell comunicou oficialmente. A mensagem da Supercell é basicamente essa aqui, ó. Galera, fiquem tranquilos. A gente está fazendo essas mudanças para seguir a lei e, o mais importante, para continuar aqui no Brasil com vocês. Ou seja, a ideia é adaptar e não abandonar o barco. Isso é um alívio gigante, né? Então, resumindo, o que muda na prática, ponto a ponto para não ter dúvida. Primeiro, as recompensas aleatórias, pagas, foram removidas. Não dá mais para comprar item surpresa com dinheiro real. Segundo, e muito importante, as recompensas grátis, como os sorteios Star, continuam, não muda nada aí. Terceiro, sim, é possível que no futuro apareça uma verificação de idade mais séria. E o ponto final, o mais importante de todos, o Brawl Stars fica no Brasil. E para acalmar de vez todos os corações aflitos, a essência do jogo, a jogabilidade, a emoção da partida, os brawlers, nada disso muda. A mudança é na forma de vender alguns itens, não na diversão do jogo em si. O Brawl Stars que a gente ama continua o mesmo. Para a gente encerrar, vale a pena dar um passo para trás e olhar o cenário completo. Porque essa lei, no final das contas, não é só sobre o Brawl Stars. Ela sinaliza uma nova fase para a internet e para o mundo dos games no Brasil inteiro. O que a gente está vendo é um verdadeiro cabo de guerra. De um lado, está o objetivo super válido de proteger as crianças e adolescentes. Do outro, está a preocupação de cada jogador com a liberdade e o medo de ter regra demais, estragando a diversão. E ali no meio, tentando se equilibrar, estão as empresas, correndo para se adaptar. Isso tudo nos deixa com uma pergunta que, sinceramente, não tem resposta fácil. Onde é que a gente traça essa linha? Como é que se encontra o equilíbrio perfeito entre proteger quem é mais novo sem criar uma internet super controlada e restrita para todo mundo? É algo para a gente pensar. No final das contas, o recado que fica é este. As regras do mundo aqui fora mudaram um pouquinho para deixar um ambiente mais seguro. Mas lá dentro da arena, a diversão, a estratégia, a competição, o Brawl Stars continua. E para a comunidade é isso que realmente importa. O jogo continua.